Agora é oficial, o Instituto ISEV está fora do Hospital Santa Catarina. Gestão da instituição ficará sob responsabilidade do Instituto Ideias de Florianópolis. Secretário de Finanças confirma parcelamento de pagamentos de salários dos servidores públicos. Polícia confirma investigação rigorosa no caso do massacre ocorrido no presídio de Manaus. Reajuste, novo valor do salário mínimo já está em vigor no Brasil. E ainda, exagero no consumo de comidas durante as festas de fim de ano aumenta a procura da população por exercícios físicos. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2017. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa noite. Agora é oficial, o Instituto Saúde, Educação e Vida, o ISEV, não irá mais administrar o Hospital Santa Catarina. O comunicado por parte da Prefeitura ocorreu no dia de ontem. O Instituto ISEV ainda continua administrando o Hospital Materno-Infantil Santa Catarina devido a questões burocráticas e tem o prazo de até o dia 6, sexta-feira, deixar a entidade hospitalar. O ISEV continua na instituição do Hospital Materno-Infantil diante de que nós tínhamos que fazer uma notificação. E na tarde de ontem, às 15 horas e 36 minutos do dia 3, nós notificamos essa instituição. Eles agora têm um prazo até dia 6, sexta-feira, às 8 horas, para deixar o hospital e nos entregar as chaves, né? A partir então, também desse dia 6 às 8h01, né, começa um novo instituto que estamos fazendo toda a contratação então do IDEAS. O IDEAS é o instituto que vai gerir o hospital e tem algumas obrigações que foram firmados no contrato de caráter temporário. Nós começamos a questão de estar chamando outras empresas, outros institutos para participar. Nós temos uma negativa da universidade, uma negativa do Hospital São José e no momento a gente tem um contrato emergencial para ser feito de até 180 dias. Nós tivemos excelentes referências do IDEAS, tá? Ele se compromete a desenvolver todos os trabalhos que já são realizados hoje dentro do Hospital Materno-Infantil. Então nós vamos continuar tendo o serviço de UTI, de internação pediátrica e o pronto atendimento infantil. Nesse primeiro momento, a licitação para a gestão do hospital ainda não aconteceu e deve ser o segundo passo a ser tomado a respeito do Hospital Santa Catarina. Hoje a gente está trabalhando para fazer o contrato emergencial. A partir do momento que o IDEAS entra, a gente termina essa etapa do contrato emergencial. Posteriormente, a partir de semana que vem, a gente começa daí a trabalhar. Nós temos até 180 dias para fazer uma licitação que pode participar N entidades que tenham interesse em fazer a gestão hospitalar do materno-infantil. O Instituto ISEV, além de ter sido notificado para deixar a administração da instituição, ainda foi suspenso temporariamente pelo prazo de 2 anos de participar de licitações da administração pública de Criciúma. Dentro da nossa notificação, a gente pede então a rescisão imediata do contrato 140, né, fundamentado, a gente entregou ontem com todas as fundamentações, e também a suspensão temporária do Instituto em participar de licitações com a administração pelo prazo de 2 anos, porque foi descumprido, né, uma das cláusulas, a 16, da Lei 866 de 93, que é a lei que corre sobre as licitações. Então, como houve descumprimento do termo que tem na lei da licitação, a gente colocou então que eles também não possam participar. O novo secretário de Finanças de Criciúma, Robson Gotuso, admitiu que irá parcelar o pagamento dos servidores municipais. A intenção é honrar a folha de dezembro até o final do mês. Os servidores da saúde, estagiários e funcionários da FASC estão com os salários em atraso. Segundo o secretário de Finanças da Prefeitura de Criciúma, por não ter dinheiro em caixa para a realização do pagamento. Ao contrário do que o ex-secretário Cloir da Solé haveria confirmado nos últimos dias de governo. Eu tenho dito que Deus ajuda quem trabalha e quem é honesto. Nós trabalhamos e somos honestos. Isso ninguém pode tirar, isso do nosso governo e de nós. Então, assim, aos 46 do segundo tempo do jogo, entrou realmente os recursos que a gente precisava. Tem um destino certo, sim.
Esses recursos amanhã eles vão exatamente para se fazer a folha de pagamento do funcionalismo público do município de Criciúma. Então, funcionalismo público do município de Criciúma, fiquem tranquilos. Amanhã vocês vão estar recebendo. Talvez o que possa acontecer é que, como amanhã os bancos não vão fazer operação, não vão fazer nada disso, nós podemos ter um problema de talvez não creditar na conta do funcionalismo amanhã. De alguns já vai começar a acreditar. Então, talvez alguns só vão receber esse valor na segunda-feira. O valor líquido da folha dos servidores da saúde e também dos estagiários, que são servidores da prefeitura, ele ultrapassa o valor da repatriação. Então, não há recursos suficientes da repatriação para cumprir todo o pagamento dos salários. O atual secretário afirma que foi estudado maneiras de realizar esses pagamentos com a verba que está disponível e um parcelamento dos salários deve acontecer. Fizemos simulações e, dentro dos recursos disponíveis, nós conseguimos definir de pagar a quem recebe, para os servidores da saúde, quem recebe até R$2.000 e os que recebem acima desse valor receberão R$2.000. Todos os servidores da saúde. Os da FASC receberão até R$1.000, né? E os estagiários receberão também. Correndo tudo normal, não tendo nem algo extraordinário, alguma medida judicial que a gente espera que não tenha, por isso que a gente está sendo muito zeloso com as contas, até o dia 15 nós esperamos regularizar todos os salários dos servidores. O secretário que assumiu a pasta há 3 dias garante que vai dar prioridade para os salários dos trabalhadores. A prioridade número 1 do governo é o pagamento dos salários dos servidores, né? Mas por questões de insuficiência de caixa, nós temos que eleger, dentre a prioridade número 1, prioridades entre os servidores que estão recebendo. A seguir, reajuste. Novo valor do salário mínimo já está em vigor no Brasil. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, visitou o complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus. As autoridades anunciaram que estão sendo realizadas buscas de dezenas de presos foragidos e uma investigação minuciosa da morte de 56 detentos no massacre. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, visitou nesta terça-feira o complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, onde ocorreu um conflito entre facções rivais que deixou 56 detentos mortos entre domingo e segunda-feira. Moraes anunciou que os responsáveis pelo episódio serão transferidos a presídios federais de segurança máxima. As buscas por dezenas de presos que fugiram continuam e a Polícia Civil do Amazonas criou uma força-tarefa para apurar as mortes. O ministro visitou a ala feminina do presídio e conversou com algumas detentas. Nos locais, como o masculino, aqui o fechado onde deu problema, onde há uma superlotação, onde não há separação de presos por periculosidade, onde há mistura de presos violentos com presos não violentos, obviamente isso gera, junto com outros fatores, mas acaba gerando rebeliões, acaba gerando inclusive a barbárie que ocorreu domingo passado. O ministro anunciou um investimento do governo federal na construção de novas unidades em todo o país, com bloqueadores de celular, scanners e raio-x para evitar a entrada de armas, celulares e drogas. E vamos até o final desse semestre, desse primeiro semestre de 2017, liberar novamente agora 1 bilhão e 800 milhões de reais, completando 3 bilhões, o maior repasse financeiro para o sistema penitenciário da história brasileira. Após a visita ao complexo penitenciário, o ministro da Justiça se reuniu com a Defensoria Pública do Estado e foi anunciada a criação de um mutirão de audiências para analisar os processos dos detentos provisórios, que são 250 mil em todo o país. Segundo um estudo do Ministério da Justiça, a população carcerária brasileira era, no fim de 2014, de 622 mil detentos. É a 4ª maior do mundo, atrás de Estados Unidos, China e Rússia. O novo valor do salário mínimo já está em vigor. Agora é de R$ 937.
9 milhões de aposentados vivem de apenas um salário mínimo e a maioria considera que o reajuste de R$ 57 é injusto e irrelevante. Ela ainda está doendo no bolso dos brasileiros. A inflação acumulada em 2016 ficou em 6,74%. É com esse índice que o governo calcula o valor mínimo que pode ser pago a um trabalhador assalariado no Brasil agora em 2017. O aumento foi de 6,47%, fazendo com que o valor do mínimo passasse de R$ 880 para R$ 937. Hoje, dos 30 milhões de aposentados que existem no país, 9 milhões sobrevivem com o salário mínimo. O seu José Márcio, quando se aposentou há 20 anos, ganhava mais de 3 salários mínimos por mês, mas hoje o benefício dele está próximo a 1,5 salário. E sabe como é difícil viver com tão pouco dinheiro. Você tem que ter a cabeça no lugar e pé no chão. É um salário realmente horrível, um salário realmente que deixa o empregado realmente assustado, porque todo mês realmente falta dinheiro. Todo mês vai faltar dinheiro. Esta é a segunda vez em 3 anos que a correção do valor do salário mínimo no Brasil fica abaixo da inflação. O motivo é que esse índice é estabelecido com a soma da inflação acumulada nos últimos 12 meses, mais a variação do PIB do ano anterior, que neste caso é o de 2015 e ficou negativo em 3,4%. Para o presidente da Associação dos Aposentados de Campo Grande, mesmo estando em acordo com a lei, o aumento concedido é injusto. O idoso fica esperando um aumento que compensasse um pouco as compras dele. Agora, o que você vê? O aumento que deram a ele não dá apenas para comprar um buchão de gás. Será que ela não tem que comprar um feijãozinho, que não dá para comprar 6 quilos de feijão com o aumento que deram? Não tem que comprar um arroz, um açúcar, um remédio, que está um absurdo o remédio. O impacto dos R$ 57 nas finanças de quem ganha tão pouco é irrisório. Não dá, eu diria até nada, não dá muita coisa não, não dá. É preciso realmente ser mandrake aí para realmente fazer alguma coisa. O representante dos aposentados considera que a situação pode ficar ainda mais difícil se a proposta de reforma da Previdência for aprovada nos moldes apresentados ao Congresso Nacional. Por isso, ele já organiza as manifestações contrárias. A questão da pensão da viúva, isso é um crime que eles querem fazer. A pessoa tem 60, 70 anos, pagou a previdência para ter a garantia para a pessoa idosa, ele morre, a viúva fica com a metade só da pensão. Isso é roubado o aposentado. Nós vamos organizar caravanas, como no Brasil inteiro vai ser organizado, para Brasília na época da votação da lei da reforma da Previdência. A seguir, exagero no consumo de comidas durante as festas de fim de ano aumenta a procura da população por exercícios físicos. Faça as contas. Um estudo britânico apontou que durante as festas de fim de ano, quem exagera apenas um dia no pernil, na carne, no pavê ou no pudim, engorda 1 quilo. Mas o feriado demora mais que um dia, por isso chegou a hora de consertar o estrago feito na cintura. Nesta academia, na cidade de São Paulo, o movimento ainda é baixo. Mas apesar de muitos estarem em férias, sempre aparece alguém que não quer perder o ritmo. O pessoal agora está curtindo as férias, prolongando um pouquinho, ainda mais que está muito sol aí, muito quente. Então aproveita a praia, clube, piscina. Só que aí depois vem a lembrança de que extrapolou no Natal, no Ano Novo, comeu demais, saiu da dieta. Então aí o retorno torna-se bem mais forte. Após a segunda semana, depois do dia 15 de janeiro, aí já fica bem forte. Vamos falar a verdade? Depois daquelas férias merecidas, do descanso, de abusar daquelas comidinhas gostosas e ainda ficar afastado daquela rotina de atividades físicas, dá uma preguiça voltar, não dá? Para aqueles que querem correr atrás do tempo perdido e fugir dos quilos extras, nada como calma e muita força de vontade. Voltar nunca é fácil. A readaptação às atividades físicas depois de um tempo afastado deve ser feita aos poucos.
Quem está voltando agora precisa começar devagar, então não dá para voltar no mesmo ritmo. É legal então diminuir uma série, por exemplo, você faz 4 séries de 10, vai fazer 3 de 10 no primeiro dia, não teve dor, segundo dia já pode ir voltando para o ritmo normal. E para quem nunca fez exercícios, tomar alguns cuidados. O que a gente recomenda é o seguinte: aquecimento antes, exercício começar com uma série a menos no treino, menos carga. O ideal é começar com exercícios leves, como caminhadas, fortalecer os joelhos, e é bom não esquecer também de adotar uma postura correta na hora do abdominal. Para ficar com uma barriga e tanquinho, gente, vai um tempo. Precisa de caprichar bastante na alimentação, fazer bastante abdominal e sempre intercalar. A gente tem que fazer abdominal de resistência, sem carga, e também com carga, que é para dar um efeito melhor e ir desenhando bem o seu abdômen. A academia está aberta, venha sem medo, sempre tem alguém para te atender. Não pode malhar na academia? Faça em casa, procure orientação de um profissional competente, mas não deixe mais um ano passar em branco. O negócio é o seguinte: já que é para mudar de vida, começa agora. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.